meus queridos alunos. É sempre um prazer encontrar com vocês por aqui. Essa videoaula de hoje vamos tratar um tema quentíssimo, né, para o Enem e para os principais vestibulares aí do ano, né, que nós vamos passar pela frente. Vamos tratar dos movimentos sociais. Primeira coisa importantíssima é buscar a fonte legal, né? Mesmo se você for escrever uma redação, é sempre importante você citar a fundamentação legal. Então nós vamos encontrar a referência para os movimentos sociais no artigo 5º da Constituição, inciso 16, em que vai falar que é livre o direito de manifestação, que é considerado e respaldado por lei o direito de se manifestar, né? Nesses últimos anos nós tivemos muitas pessoas que saíram aí às ruas lutando, protestando, buscando e reivindicando seus direitos, ora colocando pautas de uma questão de protestos sociais, ora protestos ligados às questões dos direitos humanos, ora ligado a uma pauta trabalhista, uma pauta voltada para os direitos sociais, educacionais, etc. A questão principal é que os movimentos sociais, eles estão sempre ligados a essa vertente de manifestação popular, manifestação espontânea, aquilo que brota da própria sociedade civil, que não é convocada, que não é instrumentalizada, que não é propagandeada, é algo que brota a partir de manifestações intrínsecas do ser humano, provocadas em razão de uma pauta pessoal que acaba somando a uma pauta coletiva, e essas pessoas então se colocam na predisposição de reivindicar esses direitos, de protestar por esses direitos, em razão de causas importantíssimas que estão sendo aí deixadas de lado ou que estão sendo ultrapassadas, desrespeitadas dentro de uma proposta governamental, político-administrativa. Essa é propriamente a fundamentação legal e os princípios que norteiam o papel dos movimentos sociais. E o que são propriamente então esses movimentos sociais? São formados aí por grupos de indivíduos e pessoas, né, que defendem, que demandam ou que lutam por causa social e política. É uma forma da população se organizar, se expressar, colocar para fora aí seus desejos e exigir seus direitos, né? Direitos que são coletivos, direitos que impactam necessariamente causas sociais, como o ambiente, cultura, a questão do racismo, a questão da mulher, da misoginia, a questão ligada a uma pauta trabalhista, a uma pauta política, né? Então são a partir dessas fundamentações, desses elementos, que os movimentos sociais se fundam, né? E é a partir desses fenômenos históricos que nós vamos perceber que eles vão resultar em lutas sociais, que vem transformando, introduzindo mudanças estruturais nas nossas sociedades. Os movimentos sociais, então, estão diretamente conectados com uma pauta de mudança, com uma pauta de reivindicação. Eles visam transformações de algo que não está correto, ou de algo que deixou de valorizar pauta importante, ou algo que desviou necessariamente desse processo social enquanto garantia de direito, enquanto fundamentação de direito, enquanto políticas, enquanto direitos sociais, enquanto fundamentação cultural, né? Essas pautas que têm aí uma origem nas questões sociais e que precisam ser exigidas para que possam continuar sendo pautadas, exigidas e fundamentadas a ponto de atingir a toda uma sociedade, de garantir direitos, sobretudo para minorias, né? Os movimentos sociais, eles estão sempre vinculados a minorias. Nós estamos vendo aqui duas fotos importantes, uma delas de um indígena, a outra do MST. São dois exemplos claros de pautas de movimentos sociais. Você não vê, por exemplo, a Rede Globo convocar as pessoas para ir lá para o Planalto, para ir para a rua protestar em favor de índio. Muito menos vocês vão ver a Rede Globo ou qualquer veículo de comunicação aberto protestar ou fazer uma pauta de convocação ou de reivindicação para que as pessoas vão para a Paulista defender uma pauta de origem ligada aos movimentos, ao MST, que é o movimento do Sem Terra. Então, quer dizer, você não vê essa convocação. No entanto, a gente vê convocações explícitas desses canais e da própria Rede Globo para que as pessoas vão à rua bater panela para reivindicar uma pauta
política, político-partidária, que vai atender a uma demanda do capital internacional, que vai atender a uma demanda da elite brasileira. Assim a gente vê com frequência, né? Mas pautas voltadas para a minoria, normalmente a gente não vê espaço e muito raramente aparece uma notícia a respeito desses povos. Quando aparece, pelo menos em relação ao MST, são notícias para demonizar, são notícias para criticar, para criar ali uma pauta, né, contrária necessariamente a esse grupo, a esse movimento social, né? E com isso eu não estou aqui defendendo, mas eu estou aqui na postura de quem tem que defender o movimento enquanto direito, enquanto expressão popular, enquanto movimento de estudo dentro da sociologia, dentro dos direitos humanos, pautado na nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 23, que garante manifestações e a pauta de reivindicação que o próprio MST tem, né? Então eu não vou ficar aqui com um editorial de revista ou de jornal pautando uma tendência da elite dominante no Brasil e deixando de falar de um tema que é de estudo dentro da pauta aí, do programa dos movimentos sociais. É um programa de sociologia, é um programa de humanas, cai nos vestibulares, cai quase todos os anos no Enem, e é a nossa obrigação tratar desse tema com maturidade, com ciência, a partir de vertentes importantes para esclarecer, para ajudar na fundamentação e na percepção clara de todos vocês que são estudantes e de todos nós que somos seres humanos ligados a uma pauta social, tá? Então, as ações coletivas, né, elas são usadas aí através dessa forma de manifestação, passeata, greve, marchas, protestos. Aqui a gente está vendo ali uma pauta, uma foto, né, de protesto ali na esplanada dos ministérios, de frente ao Palácio do Planalto, de frente ao Congresso Nacional Brasileiro. Então são manifestações que utilizam de várias vertentes. Atualmente, em razão da pandemia, a gente viu alguns panelaços, nós vimos manifestações, os tuitaços, manifestações nas redes sociais. É uma forma de expressão que equivale aí a uma forma, né, que os movimentos sociais podem utilizar para fazer chegar a sua temática, a sua causa, de uma maneira mais ampla dentro dessa sociedade, né? Então os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos, e isso cai muito nos vestibulares. Pelo que me recordo aqui, pelo menos umas 30 vezes eu já vi questões ligadas a essa divisão dos movimentos sociais. Portanto, eu aconselho que tenham cuidado, né? Uma delas, os movimentos são conjunturais, e a outra estruturais. Os movimentos conjunturais, gente, são aqueles que vêm em razão de uma demanda específica, ele tem curto prazo, normalmente surge em razão de uma questão principal, como por exemplo, pandemia. Então nós vamos ter ali uma pauta que vai surgir de emergência em razão de conflitos, em razão da fome, em razão de pessoas que foram para a rua, em razão de direitos trabalhistas que se perderam em razão de aprovações de leis agora durante a pandemia. Então, a pauta conjuntural tem a ver com a conjuntura social, com momentos específicos. Nós tivemos aí um acréscimo, né, um aumento no número de mulheres mortas em São Paulo, vítimas do feminicídio. 365 mulheres morreram em São Paulo durante a pandemia. Isso é uma pauta conjuntural. Por mais que a pauta da mulher, por mais que a pauta do gênero seja uma pauta estruturada historicamente falando, mas essa, em razão da pandemia específica, se tornou um movimento conjuntural. Movimento estrutural é aquele que, como eu disse, tem raízes históricas. Estão ligadas, como por exemplo, as questões indígenas, as questões afro, as questões do racismo, as questões da mulher e do gênero, as lutas trabalhistas, né, voltadas para questões sindicais, políticas sociais ligadas à educação, à moradia, transporte, à segurança pública. Essas são pautas estruturais, são aquelas que vêm ao longo do processo histórico, sempre à tona, são pautas que nunca deixaram de perder a sua importância e validade ao longo desse processo histórico, né? Vez ou outra, essas pautas vão ser agravadas por um tema ou outro, mas normalmente elas não saem de cena. Elas estão constantemente sendo pautadas, sendo discutidas, veiculadas e com lideranças e pessoas levantando essas temáticas para que a gente, para que a sociedade em geral, possam discuti-las e não deixar essas questões morrerem, né? Ou caírem no esquecimento. Então, outro fato muito importante que eu quero aqui destacar, dentro dos movimentos sociais, é as questões que alguns podem ser favoráveis ao governo vigente
e nós vimos aí alguns que foram parar no Planalto, né? Os 300, né? Coordenados lá pela Sara Geromini, que estavam lá pedindo para fechar o Supremo, que estavam lá jogando fogos no Supremo, que estavam pedindo para voltar ao AI-5, fazendo ali uma reprodução teatral que repercute claramente cenas praticadas pela Ku Klux Klan, né? Tem uma pauta homofóbica. Foram elementos desse grupo que foram presos, alguns estão até hoje com as tornozeleiras eletrônicas. A mesma líder dos 300 foi aquela que foi lá para a porta do hospital em Recife para gritar que a menininha de 9 anos que sofrera aborto, que era uma criminosa em estar fazendo um aborto, quer dizer, coisas que não estão muito dentro do horizonte da racionalidade, né, gente? E é isso que a gente precisa entender. Existem direitos, existem manifestações que estão dentro de um nível ético e moral. São válidas, a gente tem que reconhecer. Mas algumas a gente extrapola o nível do senso ético, do senso de justiça, do senso de moral. Algumas ultrapassam até mesmo o limite da sanidade, como por exemplo defender terraplanismo, sendo que isso desde 1565 já está provado que a Terra é redonda. Então existem alguns fundamentos que fogem ao juízo da racionalidade. E esses a gente não pode aceitar como normais. Esses a gente não pode familiarizar com qualquer outro movimento que tenha uma pauta baseada em questões simbólicas ou não, mas que tem validade, que tem um mínimo de lisura e procedimento mínimo de racionalidade, né, gente? De equilíbrio mental. Não dá pra gente colocar toda essa salada, movimentos sociais importantes, com aquilo que foge até mesmo da racionalidade, beirando aí ao devaneio, não é? Então, quer dizer, esses movimentos podem alguns estar pautados, né, ligados a um governo? Pode sim. Esses movimentos sociais é diferente, gente, de manifestação espontânea. Manifestação espontânea é aquela que não tem convocação, que não tem liderança, que não tem chamada, que não tem carro de som alegórico, que não tem Paulista lotada com gente sendo chamada pela Rede Globo para se reunir tal hora, que não tem 3, 4 trio elétrico, cada um custa 30 mil reais ali na Paulista, e outdoor, e chamada, e adesivos, e camisetas, e isso não é movimento espontâneo, né? Então é preciso que a gente tenha clareza de que isso não é. Isso é oportunismo, isso é movimento convocado, patrocinado. Aliás, há sérias denúncias, inclusive de patrocínio externo, né, de dinheiro internacional, patrocinando grande parte dessas manifestações que culminaram, inclusive, no impeachment aí da ex-presidenta Dilma. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então manifestações espontâneas são aquelas que podem acontecer dentro do estádio. Quando alguém lá aparece, por exemplo, um político, né, e esse político vai discursar e aí todo mundo isso é espontâneo. A manifestação espontânea é aquela com pequenas pessoas, pequenos grupos, não tem grande expressão, não tem convocação, não encontra espaço em mídia, não tem camiseta, não tem nada disso, pronto. É algo, gente, espontâneo, é algo pequeno, é algo que brota exatamente do interesse das pessoas. Algumas se somam com aquele grupo na hora, porque estão passando na avenida, estão passando na rua, né? Então, movimento social é espontâneo. Movimento social não é induzido. Ele não é construído a partir de ideologias, de político partidário ou de grupos. Mesmo grupos que se formam aproveitando dessas grandes ondas, como é, por exemplo, o MBL, né? Movimento Brasil Livre, elegeram deputado estadual, elegeram deputado federal, na pauta usando aí a corrupção, usando o lavajatismo, e muitos deles hoje estão aí comprometidos com escândalos também de corrupção. A gente vê claramente que usaram da pauta, muitos se elegeram, tem ainda um discurso e um viés, né, um tanto quanto distorcidos, e, no entanto, tem muita gente que está dando guarida e confiança para esse movimento, como se ele fosse de fato espontâneo. E muitos não são. Movimentos espontâneos são aqueles que têm a sua pauta diária, sua construção histórica. São pessoas que estão afinadas com esses movimentos, com esses estudos, com essas questões há muito tempo. Tem gente que já nasceu dentro desses movimentos porque se familiarizou com o tema, tem esse tema como importância, a causa animal, a causa vegetal, a causa da mulher, a causa do negro, a causa do trabalhador. Então essas questões, gente, estão historicamente ligadas, afinadas a determinados grupos na sociedade.
Essas são manifestações espontâneas. Essas outras que a gente vê aí, multidões com carro alegórico, essas não são, tá? Muito cuidado com isso. Então, como que eles surgiram, esses movimentos sociais surgiram aqui no Brasil? Principalmente após o regime, né, civil-militar, depois do golpe aí civil-militar, 64 adiante. Muitos surgiram a partir do movimento estudantil, o movimento aí, a passeata dos 100 mil, depois o movimento Direta Já, depois culminaram aí com o impeachment do Fernando Collor. O impeachment do Fernando Collor e o movimento Direta Já também não está na pauta de movimento espontâneo, também foram induzidos, também foram construídos através da mídia, de grandes mídias, né? Muitos foram levados à rua e protestaram e tal, a partir de um afinamento ditado, né, orquestrado por grupos econômicos rivais e também pela grande mídia, né? Nós vamos ter aqui o MST e o MTST, que é um movimento sem teto, que lutam aí pelo direito à propriedade, né, o direito à terra e também o direito à moradia. Desde a década de 70, esses movimentos foram se afinizando, foram se estruturando, né? Muitos cresceram a partir da década de 90. Ambos são considerados grandes movimentos sociais brasileiros, reconhecidos inclusive pela ONU, né? Outro movimento que ficou bastante conhecido é o MPL, o Movimento Passe Livre, que no início surgiu de fato genuinamente espontâneo. Inicialmente, os 20 centavos da passagem, a pauta estudantil, ela surgiu espontânea, mas depois também foram acampados por outros grupos ideológicos, político-partidários, que somaram a esse grupo e depois culminou com o movimento de corrupção, depois o movimento para tirar a Dilma, e depois o movimento pró-Lava Jato, e depois deu no que deu, né? E a gente sabe muito bem que hoje a gente tem governo, um governo aí com uma natureza mais conservadora, de extrema direita, também em razão do oportunismo que acamparam inicialmente o movimento do Passe Livre em 2013, né? Inicialmente eles surgiram numa pauta de horizontalidade, não há aquela questão da hierarquia. Então, as características do MPL se configuram sim com os movimentos sociais, os novos movimentos sociais com natureza espontânea. Mas depois eles foram também acampados, traduzindo em outras formas que acabou depois levando ao impeachment, ao movimento de corrupção, a MBL e a eleição do atual presidente da República. Isso claramente, historicamente, a gente vê, há muitos estudos que mostram essa configuração, tá, gente? Então, as principais ações aí, né? Princípio de identidade é quando a gente identifica com aquela causa. Você tem ali uma identidade marcada pelo símbolo, pela orientação, pela ideologia, pelo tema, né? O movimento, por exemplo, Sem Terra, ele tem ali toda uma pauta voltada principalmente pelos trabalhadores rurais, mas ele vai envolver também com a questão da desigualdade, ele vai protestar por políticas públicas sociais ali contempladas no artigo 6º da nossa Constituição, tão ligadas, né, intrinsecamente aos movimentos sindicais, ao movimento estudantil, tão ligado à questão aí dos movimentos dos atingidos por barragem. Então, há um afinamento de identidade, né, desses movimentos, e é exatamente aquilo que chama as pessoas, por terem a mesma identidade, a lutarem por aquele processo, por aquela causa específica. A outra é o princípio de oposição, é contra qual outra causa ou qual ideologia esse movimento vai se estruturar para protestar. Pode ser contra o desmatamento, contra a agressão ao meio ambiente, contra a questão aí de violação aos direitos dos animais, pode ser contra um movimento que vai pautar suas causas na defesa da mulher em razão das agressões, do feminicídio, do femicídio, né? Então, o princípio de oposição é aquilo que luta contra, são as pautas contrárias que esse movimento social vai predispor a se organizar para lutar, né? Para protestar, né? O princípio da totalidade é exatamente a indicação de que esse movimento social, ele representa, ele vai defender várias causas, interesses de grupos, né? Não é um grupo em particular, mas de toda uma sociedade. O movimento social, então, ele vai ser usado ali como motivador, né? A ação dele para inovar outras razões e outras ações, como, por exemplo, a saúde para todos, os direitos humanos, a questão, né, do transporte público, da segurança, da educação. Então, o movimento do Sem Terra,
ele tem uma pauta voltada para a questão da terra, da produtividade e tal, contra os latifúndios e tal, mas ele também está totalmente ligado na totalidade com o princípio de luta pela justiça social, pela igualdade, de combate à concentração de renda e de riqueza. Né? Então, é exatamente essas familiaridades que nós precisamos destacar. Os tipos, então, de movimentos sociais: movimentos reivindicatórios, aqueles que focam, então, em exigências de questões imediatas, né, que fazem uma pressão pública para pressionar as instituições, para que possam modificar dispositivos legais, para que possam lhes favorecer, para que possam colocar como uma dianteira, né, de prioridades pautas ligadas a essas minorias. Então, nós podemos dizer o aumento do número de feminicídio, esses movimentos reivindicatórios para proteger a mulher, entra nessa natureza de reivindicatórios. Né? Movimentos políticos buscam influenciar a população na participação política direta, enquanto garantia de transformações, na importância do voto consciente, no entendimento de que cada classe tem que entender em qual partido e qual representante ou qual político ele deveria votar em razão da classe que essa pessoa faz parte. Esses movimentos políticos, eles estão sempre ligados a esse nível de conhecimento, a esse nível, né, de divulgação, de campanhas, de elucidação e até mesmo de educação política. Né? Os movimentos de classe, eles buscam subverter aí a ordem, consequentemente alterar as relações, distintos fatores na nossa conjuntura nacional, temas de inversão, temas de desigualdade, uma pauta em que a gente vê grupos ou classe extremamente injustiçada em razão de um congresso às vezes elitista, né, de um congresso ou de um governo que tende muito mais para a extrema direita. Então, entra dentro desse viés, né? Além disso, olha, nós vamos ter as características desses movimentos sociais. Uma das primeiras características é a ideologia, que é exatamente a base do pensamento que reúne os cidadãos ao entorno desse movimento, né? Um pensamento ideológico comum que guia, que auxilia, que dá o norte, que articula os grupos sociais em prol desse movimento. O outro é o projeto, quer dizer, a articulação, é o projeto, o que se busca, o que se quer alcançar, né? O objetivo, as reivindicações desses grupos, os pilares principais que estruturam esse movimento social e aquilo que é automaticamente o combustível que coloca esse grupo em frente, esse grupo na rua, esse grupo protestando, pedindo, reivindicando. Né? A hierarquia é a organização hierárquica desse movimento, como que ele se estrutura. Ela pode ser centralizada na pessoa de um ou descentralizada, apresentando mais líderes ou uma liderança forte, que tem uma palavra final. É extremamente importante, então, que esses movimentos sociais verdadeiramente organizados, de origem espontânea e popular, que eles tenham uma cara, que eles tenham uma mostra, né, gente? Que eles se mostrem aquela que realmente representa o interesse deles, a ideologia deles, né? Quem realmente está conectados em prol da mesma causa, das mesmas intenções, buscando as conquistas em prol dessas minorias, né? E aí, nós vamos ter, então, os tipos de movimentos. Esse aqui nós já falamos, né? O movimento político, o movimento de classe. Eu repeti esse slide, me desculpem, né? Aqui eu quero só citar a faixa, que é o movimento, a Marcha das Vadias pela Igualdade de Direitos, né? Que teve envolvidos homens, né? Era uma pauta principalmente voltada para a questão feminina da mulher, em razão de várias violações aos direitos das mulheres, mas teve aí outras pessoas que se somaram, estudantes, homens, né? Alguns grupos e lideranças ativistas voltadas ao meio ambiente e tal, somaram a essa pauta, movimento negro, né? E a Marcha das Vadias teve um significado muito importante, porque a partir dele nós vamos ter ali uma aura, né, de tradução e de disseminação dessas políticas voltadas para a questão de gênero, que foram ampliadas para o mundo em geral, né? E as fases aí do movimento social: a primeira fase é a da agitação, funciona em dois estágios. Primeiro, a população está resignada, né, diante das situações das injustiças, e na segunda, o povo encontra descontente, inquieto, e é exatamente ele tenta reagir, ele quer reagir, mas está um tanto quanto sem direção.
Então essa é a fase da agitação. A fase da excitação é o momento que torna relevante o papel dos líderes e dos agitadores, né? Este tem então como função organizar os sentimentos da população, favorecer o movimento, dar o norte para que as pessoas se familiarizem, né, com aquela causa e vão ter ali a decisão de aderir ou não ao movimento. A formalização, esse estágio há uma necessidade de organizar melhor o movimento, ter talvez aí um documento claro, um estatuto, um rótulo, um programa, né, que identifica esse movimento, desenvolver ideologias e traçar os próprios planos e projetos. A ideologia fornece ao grupo a direção, a justificação, os instrumentos, aquilo que eles querem buscar e até mesmo a forma de ataque, entre aspas, né? A forma de ataque e a forma de defesa. A inspiração que esse grupo vai ter e a esperança em ver aquela causa atingida, ver aquela causa solucionada. E a institucionalização, que vai caracterizar os movimentos sociais, que vão obter sucesso em atrair numerosos seguidores. Nessa fase, as figuras mais carismáticas do movimento são substituídas por lideranças profissionais, estabelecendo um quadro mais burocrático, muitas das vezes buscam uma certa centralização. Esses movimentos então vão adquirir uma sede própria, uma caracterização, uma fundamentação mais clara. Nós podemos citar aqui, por exemplo, o MST, dentro desse movimento que já se institucionalizou, né? Assim também o MTST também já se institucionalizou. E os movimentos contemporâneos, nós vamos aqui citar rapidamente, o primeiro deles, movimento negro, já historicamente constituído e cada vez ele ganha mais formas, né? Nós vamos ter o papel aí nos Estados Unidos em razão da morte do George Floyd, nós vamos ter aqui no Brasil em razão da morte do João Antônio, espancado no estacionamento do Carrefour, né? Tem uma pauta voltada à questão da etnia, das questões raciais e da discriminação. Um movimento estudantil, principalmente formado a partir do golpe civil-militar, 68 com o AI-5, nós vamos ter então a passeata dos 100 mil, nós vamos ter também estudantes, né, de várias orientações, juntamente com professores universitários, artistas, cantores, poetas, né, que incorporaram aí o movimento estudantil, a UNE, a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual aí dos Estudantes. Também nós vamos perceber com clareza a mobilização que os estudantes tiveram em 2016. Vamos lembrar o passe livre em 2013, que inicialmente começou espontâneo, como eu já expliquei, né? A luta dos estudantes, então, para garantir uma qualidade melhor, né, de educação. Os estudantes que ocuparam aí em 2015, 2016, as universidades, as reitorias protestando também em defesa do ensino básico, em defesa do ProUni, em defesa do Enem, em defesa do FIES, né? Então, movimento estudantil espontâneo, de fato, em que os estudantes assumiram essas lutas em razão daquilo que eles dispunham em mão para lutar, ocupando as sedes, né, das universidades e promovendo um discurso, um debate, né, para que a sociedade pudesse tomar conhecimento de todas aquelas questões que eles estavam levantando a partir da movimentação deles. Movimento feminista também, uma origem histórica, né, nós vamos ter desde a década aí, né, desde 1920, 1889, nós já tínhamos organizações feministas, né? Estrutural, o próprio 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, em razão daquelas 50 mulheres mortas, né, queimadas dentro de um galpão na cidade de Chicago. Então a primeira onda vai localizar aí temporalmente, né, no fim do século XIX até o meados do século XX. Foi caracterizada por uma reivindicação por parte das mulheres, né, dos diversos direitos, sobretudo relacionado com a questão do corpo, da saúde específica da mulher, né? A segunda onda teve início em meados da década de 1950, estendeu até meados da década de 90 do século XX. Foi nessa época, então, que foram iniciados uma série de estudos focados na condição da mulher, que começou a construir uma teoria base, né, sobre a opressão feminina, o mal do século, o livro da Simone Beauvoir, O Segundo Sexo, todas essas questões que foram extremamente importantes
e que desaguaram plenamente numa pauta em defesa do movimento feminista, né, do movimento sufragista, do voto e tal. E a terceira onda, associada ao surgimento de movimentos punks femininos, com uma ideologia que girava principalmente em torno da negação dos corporativismos e da defesa, né, do faça você mesmo. E esse movimento, somado a outra pauta, né, ligada à saúde, à proteção da mulher, à questão trabalhista, à questão do sufrágio, né, todos esses movimentos aí trouxeram reivindicações importantes e resultados, né, que hoje a gente reconhece no avanço, no direito, na garantia das mulheres. E por fim aí o movimento LGBT, QIA+, né, que são movimentos que vão lutar dentro dessa pauta das lésbicas, dos gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, né, uma sociedade ligada diretamente ao movimento LGBT, age em busca, né, da igualdade social, dos direitos contra o preconceito, também ligados a uma pauta ligada ao direito de família, pensões, ao reconhecimento de união estável, à adoção de filhos. Essa pauta do orgulho gay foi aquela que marcou plenamente essa manifestação aqui no Brasil e também em alguns lugares do mundo, né? O objetivo principal dessa parada é exatamente a luta contra a LGBTfobia, né? E todos os avanços que essa pauta trouxe, a ponto do Supremo mesmo legalizar, institucionalizar várias leis e proteções ligadas a esse público, né? Que a gente precisa reconhecer e naturalmente aplaudir, tá? Eu agradeço vocês que estiveram comigo até aqui. Façam os exercícios que seguem essa aula. Essa aula, como eu disse, é uma pauta importantíssima, gente. Deve cair no Enem esse ano. E eu espero que vocês possam sair muito bem, exatamente, porque essa aula possa aí de alguma maneira contribuir com você. Um beijo grande, tudo de bom.